Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Bora Falar de Cultura. Hoje eu tô com um dos maiores nomes da teledramaturgia e do teatro nacional, Edmilson Barros. Muito obrigado, prazer. Gustavo, eu que agradeço, muito obrigado pela introdução tão elogiosa. Que isso, desculpa o atraso, né? Porque eu vou pedir aqui no vídeo que a gente atrasou umas meia hora aí. Mas... Não, tranquilo, e trânsito aqui em Copacabana é horrível. Mas vamos lá. Ó, para começar, a primeira pergunta que a gente sempre faz. Em qual contexto social, qual contexto cultural você nasceu? O que aconteceu na época? Quais são suas lembranças? Olha, eu nasci em 16 de abril de 1964, 15 dias de um golpe militar. Eu sou de Recife, do Cordeiro, que é um bairro. É uma periferia, só que naquela época as cidades ainda se concentravam mais próximo do centro. Então não é uma periferia distante do centro. É uma periferia que, se você pegar um ônibus sem trânsito, você vai chegar em 20 minutos no centro de Recife. E de uma família de classe média baixa, né? A gente tinha tudo muito contado. E a nossa chance, tínhamos 3 chances. Ou estudava, ou estudava, ou estudava. Então, assim, o meu contexto é esse, social e econômico é esse. Era um menino de classe média baixa que tinha que estudar para vencer na vida. Na periferia de Recife. É, assim, não é tanto a periferia, mas não é um bairro nobre, não é a melhor área da cidade. E engraçado que ele e o João nasceram no mesmo ano, né, 64. Então, aí eu quero saber um pouco como que era lá em Recife, pós-golpe. O que você tem de lembrança? O que você tem de cultural que te... Olha, de lembrança pós-golpe, eu tenho uma coisa... E a gente não sabe, a memória é algo que trai muito a gente, né? Então, tem coisas que você constrói na memória pelo que ouviram falar, e pelo que te falaram, você ouviu falar, e você acha que foi você que viu aquilo. Mas assim, eu tenho uma imagem na minha cabeça, na Avenida Caxangá. Meu pai tinha um armazém de materiais de construção na Avenida Caxangá, e eu, na frente da Avenida Caxangá, vinha um cortejo imenso com o Helder Câmara e o caixão do Padre Henrique, que era um dos auxiliares do Helder Câmara, que foi assassinado pela ditadura militar, né? E eles vinham cantando aquele Prova de Amor Maior no Mato, doar a vida pelo irmão. Isso eu tenho na minha cabeça. Eu acho que eu vi isso, né? Porque eu nasci em 64, então para começar a me entender de gente, quando eu entrei na minha primeira formação, minha primeira faculdade, em 81, na Federal de Pernambuco, que eu fiz engenharia, meu pai já me alertou, digo, olha, você não tem opinião, você não sabe nada, cuidado, que em 81 ainda estávamos nos estertores da ditadura, mas estavam desaparecendo gente. Em 81, no 1º de maio, teve a bomba do Rio Centro. Né? Então, era um período que ainda tinha muito perigo, né? E aí, a consciência da época da minha infância não tem nenhuma, né? Assim, como qualquer criança não vai perceber isso. E como eu também não tinha ninguém muito envolvido, vamos dizer, na resistência ao regime, então... Mas você tinha noção da ditadura? Você... Não. Era uma... O João disse que ele não entendia, óbvio, por conta da idade, mas ele sabia que algo normal não era. Não, meu pai falava isso. Quando eu entrei em engenharia com 16 anos. Então meu pai disse, olha, você não sabe nada, você não tem opinião política. Então eu sabia que tinha alguma coisa estranha. Mas ele já te alertava justamente por conta do período. Por conta do período, né? Assim, 81 é isso, estava acontecendo. Quando eu entrei em 81, eu entrei em março de 81, né? Em 1º de maio teve o Rio Centro. Então tinha uma luta entre vários grupos dentro das Forças Armadas, uns que queriam voltar ao país à democracia, e outra parte que não estava aceitando isso. Então estava perigoso ainda. Mas ter a consciência disso eu não tinha. E a gente, o João deve ter passado por isso, a gente não viu. Eu fiz escola técnica. Escola técnica era aquela opção para os meninos de baixa renda que você teria um ensino de qualidade e de graça, né? Era uma escola técnica federal. Então tinha toda uma parte técnica, eu fiz eletrotécnica lá, e na parte da formação geral,
Eu tive, eu acho que 6 meses de História Geral, 6 meses de História do Brasil, em todo o ensino médio, que agora é o ensino médio, né? Porque era o científico. Então eu tive 6 meses de História Geral, 6 meses de História do Brasil. Tínhamos Educação Moral e Cívica, eu acho que 2 semestres, dos 3 anos e meio de curso. Tínhamos OSPB, Organização Social e Política Brasileira, que a gente via mais ou menos a coisa dos 3 poderes, como se organizava a República. Isso, mas era uma coisa que eu não tive sociologia, não tive filosofia na minha formação de científico. Das matérias que desenvolvem o senso crítico, foi abolido quase tudo, né? Todas essas matérias foram abolidas. Então eu não tinha isso. A consciência me veio muito mais quando eu estava na engenharia, que eu comecei a me aproximar mais do pessoal do diretório acadêmico, né, do centro acadêmico. Da organização institucional dos alunos. Exatamente. Aí a gente começava a ler e tal. Mas mesmo assim, eu acho que como a ditadura fracassou, por exemplo, fracassou em termos de desenvolvimento, estava uma inflação absurda, eles perderam o apoio, né, de uma parcela da classe média. Então, era uma época que ninguém mais se colocava como apoiador da ditadura, principalmente estudante universitário. Tinha vergonha de ser. E aí, a gente tinha muito mais uma identificação com a esquerda na época. E daí continuou, depois da minha... Até a coisa da Igreja Católica, esse crime do padre Henrique, é um padre que era conselheiro da Câmara, que foi assassinado pelos. Foi descoberto como ele foi assassinado agora com a Comissão Nacional da Verdade. Aí foi apontado, um cara que nunca tinha sido apontado até então. A mãe do padre Henrique, ela morava perto lá de casa, morava no Cordeiro, nesse mesmo bairro. Ela chegou a fazer vestibular, fez direito para tentar levar esse processo adiante, para descobrir quem foi os assassinos de perto. E ela morreu sem saber disso. É um filme do Cláudio Assis, Henrique, que ele conta essa história. E aí, o que você tem de lembrança, então, voltar à questão cultural dessa época? Música, teatro, você já era uma pessoa ligada à arte? Como é que foi isso? Interessante. Lá na adolescência, como que a arte entrou? Né? Como que ela apareceu e perpetuou na sua vida ali, nesse período? Cara, uma lembrança muito clara que eu tenho é do grupo de teatro da escola técnica. Quando eu fazia... O médio. O científico, né? O médio, né? O científico. Tinha um grupo de teatro lá que montou, eu acho que era Viva o Cordão Encarnado, o texto do Luiz Marinho, com os alunos da escola técnica. E aquilo me encantou muito. Algum professor estava à frente ou eram os alunos mesmo? Não, mas eu acho que devia ter algum professor. Mas eu não participei, eu assisti. Tá. Eu acho que na 6ª série, que hoje deve ser 7º ano, na 6ª série, no meu ginásio ainda, teve uma iniciativa, a gente teve uma matéria de teatro no colégio. Era um colégio particular, mas era um colégio de bairro, né? Um colégio católico. E aí o professor deu aula de teatro, pediu para a gente montar uma peça. Aí eu escrevi uma peça e a gente... E eu lembro que assim, aí eu tinha uma facilidade absurda de memorizar, né? Então eu já peguei um personagem que tivesse mais fala e aí até teve uma irmã, né, que era colégio de freira, ela disse, não, esse menino tem talento, ele tem talento. 6ª série, mas aquilo era tão distante da minha realidade. Isso é por quê? Porque não, assim, eu sou o primeiro artista da minha família, assim, em termos de ator. Hoje, Barro, que é cantor, é meu primo segundo. Mas era muito raro, assim. A gente teria que estudar, fazer um curso técnico, ia ser eletricista, depois se eu fizesse engenharia, ia ser engenheiro. E foi mais ou menos o que eu segui, né? No último ano de engenharia que eu voltei ao teatro. Mas essas duas memórias são muito claras. E tem uma terceira. Na escola técnica, eu assisti a esse grupo, na 6ª série, eu tenho montado essa peça. E assim que assisti no Teatro Santa Isabel a um espetáculo do Asdrubal trouxe trombone. Acho que era 79, 80, por aí. Eu assisti também, que eu gostei muito. Mas era aquela coisa muito distante, assim como toda criança. Eu vou sonhar em ser bombeiro, vou sonhar em ser soldado, vou sonhar em ser ator, um cantor. Mas são sonhos que você nem acredita naquele sonho, né? Aquela coisa meio que
Mas você não acreditava, para além da família, que não tinha ninguém, que você pudesse se espelhar e falar como que era possível? Ou o contexto social que você vivia lá em cima no Nordeste não era igual, fomentado igual aqui? Você não ter a referência de ninguém que possa dizer, vai por aí e tal. E também, cara, aquilo é uma coisa... Eu passei uns 10 anos, Gustavo, como engenheiro e como ator. Como ator, como hobby. Eu não me acreditava ator profissional. Então, no último ano de engenharia, eu entrei na faculdade em 81, terminei em 85, comecei a trabalhar como engenheiro. No último ano de engenharia, um amigo meu de engenharia chamou para eu participar de um grupo de teatro. Eu fui, era um teatro enorme, sabe? Muita gente. Lá em Recife. E aí, eu comecei, aí foi quando eu, cara, eu gostei muito disso. E aí, foi saindo. Eram umas 40 pessoas, várias saíram, ficou um grupo de uns 6. A gente chegou a montar um espetáculo lá em 87. Eu acho que foi isso, janeiro, não. Acho que foi 88. É muito tempo. Não sou não, eu tô na dúvida. Não, mas a gente pegou e falou assim, não sei. Não, eu acho que você tem uma noção das datas. Tenho, deixa eu te dizer, eu acho que foi, porque em 85 eu terminei. Aí comecei a fazer teatro, já fiz o teste para o curso livre. Outra coisa, eu tenho uma coisa que eu gosto de fazer bem feito, eu gosto de mergulhar. Então eu comecei nesse grupo de teatro, aí eu procurei um curso que tivesse de teatro na cidade. Eu procurei o melhor curso, que era o curso de formação do ator da Universidade, curso de extensão da Universidade Federal de Pernambuco. E eu fiz o teste para esse curso ainda em dezembro de 85, não passei. Em dezembro de 86 eu fiz novamente, passei. Então 87, 88, 89. 88 eu acho que foi esse espetáculo que eu montei. Que a gente chegou a... Estava na atuação ou estava na produção, texto? Não, estava na atuação. Eu trabalhava o dia inteiro como engenheiro. Trabalhava numa indústria em Jaboatão, que era uma cidade vizinha, então, 9 horas de mais uma de almoço, mais um tempo de ir e voltar, e assistindo aula à noite. E aí foi quando eu comecei a me interessar muito por isso, a gostar muito, mas eu não acreditava nisso como forma de ganhar vida. Isso seria um extra, e eu fui talvez ganhar o meu primeiro cachê 10 anos depois, em 95, já na Bahia, morando na Bahia. Porque aí tem outra coisa, tem outra virada na minha vida. Eu estava trabalhando lá no curso de formação de ator, estava tudo ok, aí eu fiz o concurso da Petrobras, em 89, e eu passei. Então, em 89, aí eu tinha que vir para o Rio, tinha que deixar tudo, foi uma dúvida, porque eu estava começando, tinha feito 4 espetáculos no Recife, estava começando a ser reconhecido como um ator que tinha talento, era um ator jovem, né, verde, mas que prometia. E aí, pô, eu vou sair daqui, perder tudo isso, então, e a gente precisava variar de negócio, graças a um grande amigo meu, esse é louco. Petrobras, a empresa comecei a apresentar nela, cara, o cara foi pontual. Você apresenta nada, teatro você vai fazer em qualquer lugar que você quiser, menino. Eu pedi a menina. Aí eu resolvi vir para o Rio, fazer o curso de formação da Petrobras. Aí vi muito teatro, não entrei em nada, porque eu estava com medo. Na minha época de curso de formação da Petrobras, era a classificação. Ou seja, eles estimulavam essa rivalidade, competitividade, que não é uma coisa muito saudável, né? Eu acho que é muito mais interessante você valorizar a solidariedade da equipe. Então, mas nessa época ainda era assim. E aí, você escolhia o local. Já por eu estar com esse desejo de ser ator, eu não queria ir para uma cidade que não tivesse um movimento teatral tão forte. E aí eu consegui. Aí eu via muito teatro, né? E estudei bastante, fui bem classificado, aí eu escolhi, fui para a Bahia. E eu cheguei na Bahia numa década maravilhosa de teatro, né? Que é a década de ouro de teatro da Bahia, que deu esses frutos todos. Deu Wagner Moura, deu Vladimir, deu Renata Celidônio, né? Blazinho, Lázaro Ramos, né? Uma galera, Cristiana Amorim. Eu também vim com essa galera, né? E aí a gente veio. Eu fiquei lá até 2002, foi quando o João Falcão me chamou para fazer o
Pode Saber, que era com Lázaro, Vladimir, Drica Moraes, Alessandra Maestrini e eu. Eles já eram estourados? Ou você não, era... assim, não. João foi muito inteligente nessa coisa. Ele queria montar essa peça, que foi um sucesso que ele já tinha montado em Recife, com Aramis Trindade, com Magdalena Alves, Aramis Trindade, Cláudio Ferrário, Livinha Falcão e Chico Aciola. Foi um sucesso absurdo e ele queria remontar. Ele queria remontar com grandes nomes, mas ele pensou direitinho, ele disse, esses grandes nomes sempre vão ter oportunidades para outros trabalhos e a peça vai fazer uma temporada. Aí ele deu uma viajada na Bahia, ele já tinha montado A Ver Estrelas, que foi uma peça infantil, que lançou para o Garcia em Recife, um espetáculo lindo. E ele montou lá com o Vladimir fazendo, o Jonas. Ele já conhecia mais ou menos os atores da cidade, ele disse, eu vou pegar os atores que eu sei que vão dar conta do recado, que são bons, e agora ninguém pode contestar isso, são excelentes, e veio e fez a máquina com os meninos, né? Com Lazinho, com Vlad, com Wagner e Gustavo Falcão, né? E 2 anos depois ele foi montar Mamãe Não Pode Saber, e aí me chamou, aí era Vlad, Lázaro, eu, Drica e Maestrinho. E também foi a mesma coisa, os meninos estavam começando a bombar. Eu me lembro quando a gente estava estreando Mamãe Não Pode Saber, Lazinho foi para Cannes, ele estava com Madame Satã lá. Então Madame Satã já estava estourando. Já estava estourando lá fora, aqui ele ainda não era estourado, né? Vlad estava na novela Coração do Estudante, estava começando a bombar, porque foi aquele que ele fez aquele cowboy nerd, muito engraçado. E Vlad é muito bom. Eu sou fã dele. E assim, os meninos estavam começando, estavam no momento de estar bombando, né? E você ali vindo só do teatro? Eu via lá do teatro na Bahia, né? E ninguém conhecia ainda? Ninguém conhecia, não. Só o pessoal do teatro. Mas foi uma vitrine muito boa, né? Porque, pô, na estreia. E aí vem Miguel Arraes, pô, parabéns, que eu sou Miguel Arraes. Eu ouvi falar de Miguel Arraes. Filho do grande Miguel Arraes, foi governador. Sim. Foi governador depois, foi exilado, né? Militar. E ele disse, pô, parabéns, você tem um humor bem popular, que se comunica. Então, cara, eu me disse isso, e Jorge Furtado veio falar comigo. Então, assim, João Falcão tem esse poder, né? Ele consegue tirar o melhor de você, ele consegue fazer com que as pessoas vejam esse melhor. Porque assim, não adianta tirar o melhor de você e ninguém assistir, né? As pessoas não vão. E essa peça foi muito ajeitando daí. Eu comecei a fazer muita coisa, como era uma comédia, eu comecei a fazer muita coisa de humor na coisa, né? E assim, de núcleos muito respeitados na vida. Então tem aquela coisa, o ISO 9000 em engenharia, que é aquele carimbo de qualidade, né? ISO 9000, você tem um procedimento que você garante a qualidade do produto. Então, eu acho que o João Falcão é mais ou menos isso, é um carimbo. É o carimbo da ISO. Da ISO 9000. E aí eu comecei a fazer muita coisa, e fiz com ele o Homem Objeto, o Sexo Frágil. O Homem Objeto foi do Fantástico. O Sexo Frágil estourou. O Sexo Frágil estourou depois. E eu fiz o Sexo Frágil, fiz a última da primeira e a última da segunda temporada. Os dois. Foi uma participação muito divertida, de fazer a mãe da Priscila, a mãe do Lázaro Ramos, quando fazia aquela... Sim, total. A Priscila era um personagem do Mundo Pode Saber. Ah, era? E aí, assim, era a turma, né? Assim, eu entrei numa turma talentosíssima, gente fina, pessoas maravilhosas. E aí foi aquele abraço. Então, eu agradeço muito a João esse convite, né? E aí eu vim pra cá, consegui minha transferência, continuei trabalhando na Petrobras aqui, fazendo teatro, depois comecei a fazer TV, já tinha começado a fazer cinema quando eu ainda estava na Bahia, mas comecei com o cinema pernambucano, fazendo Baile Perfumado, eu faço uma ceninha, eu sei que eu sou um som está em todos os filmes do cinema nacional. E fala muito pouco. Eu tenho 1 ou 2 cenas em vários filmes, mas eu tenho mais de 20 longas, tá entendendo?
Então, O que importa é a quantidade, é a qualidade também. Mas assim, quando a gente pega aquela coisa, a gente faz aquilo como se fosse a cena do Oscar. O protagonista, né? O protagonista, né? Mas é muito bom o cinema fazer essa coisa. Eu vejo hoje em dia, porra, cara, foi bom fazer isso, foi bom fazer isso. Tá, vamos voltar lá atrás, que você foi muito pra frente, a gente vai voltar. Tá? Então, ó, você tava lá nas memórias de criança ainda, que eu até te interrompi para poder perguntar da questão que você não... Era um sonho, mas se era a questão da família ou se era porque você não tinha referência, oportunidade, que você estava em Pernambuco. Você falou que eram as duas coisas ao mesmo tempo e tudo mais, e aí foi você fazia eletrônica, engenharia, eu fiz eletrotécnica na escola técnica. Eletrotécnica, escola técnica. Você, naquela época, eram quais cursos que você podia escolher? Tinha isso? Não, na escola técnica tinha edificações, eletrotécnica, telecomunicações, refrigeração e ar-condicionado. Era meio que caminho de exatas mesmo. Era caminho de exatas, direcionava para a área 2. Aí tem uma parte da minha família que é interessante, né? Que meu pai casou com minha mãe, a irmã do meu pai casou com o irmão da minha mãe. Então essa outra parte, essa outra parte da família também todos fizeram, éramos os mais menos abastados de todos os outros primos. Então fomos nesse caminho. A família se juntou duas vezes. E aí, mas tem assim, os outros compartilharam as heranças, você juntava as dívidas, no caso. Mais ou menos. E eles também fizeram escola técnica. E aconselhavam a gente, aí meio que trilharam esse caminho. Entendi. Aí quando você diz, você não pensava nisso, porque não tinha ninguém que trilhou esse caminho antes para dizer, pô, faz isso, ou faz aquilo. Não. Ou alguém para poder despertar em vocês que você já... e a gente não tinha esse... Eu não vi peça infantil. É coisa que meu filho levava desde os 3 anos. Ele está com medo, quando a luz apagava, ele ia para a rua, papai, para a rua, ficava com medo. Eu nunca fui para uma peça infantil. Né? Então, tem essa coisa também de você cultuar. Mas tem uma coisa que parece que é que desgrama de um bichinho que também quando você bate, você diz, pô, isso é bacana, né? Aí isso é pra mim. Mas sempre teve esse medo, né? Assim, essa coisa do... Como eu tive tudo muito contado na infância, então, brinquedo era no Natal, no aniversário. Quando era roupa no aniversário, que chato. Sei como é que é. Mas, aí eu não queria isso. Aí eu queria ter uma profissão que me desse um certo conforto. E ator jamais te daria esse conforto. Era muito inseguro, né? Mas muito inseguro. E como é que você decidiu então ir fazer essa faculdade? Não, é vestibular. Vestibular já tem outra dúvida absurda. Que na época eu tinha 16 anos e eu ia escolher o que eu ia fazer para o resto da minha vida. Então eu estava na dúvida entre medicina, engenharia e história. 3 coisas muito diferentes. Medicina eu acho que era aquela coisa de criança, de médico. Médico é uma profissão bonita, você... E todo mundo da família espera que você seja o médico, advogado ou administrador. Ou engenheiro. O engenheiro, E aí, eu na dúvida, a escola técnica decidiu isso. Eu já tinha 3 anos numa área de exato. Eu gostava muito de matemática, né? Eu gostava muito de física. E eu dava aula, já ganhava dinheiro dando aula particular de matemática. E era a matéria que mais reprovava, que as pessoas tinham mais medo, que achavam que era difícil. Sabe quantas vezes eu passei direto em matemática? Quantas? Nono ano. Da primeira série ao 8º, sempre em recuperação. E do primeiro ano ao 3º ano, ensino médio. Eram boas as pessoas de matemática? Não sei, ou eu que era ruim, né? Não, mas tem coisas que assim... Mas uma só, uma professora fez com que eu passasse, nem foi na média, foi um pouquinho acima da média. Exatamente. Eu acho que tem uma coisa de... Mas foi só uma. Nono, 9, não sei se tem alguma segunda. Mas eu acho que a função grande do professor, e eu tenho muito isso, eu gosto muito de ensinar. Eu tenho muita aula na área de exatos agora, que eu estou fazendo mestrado de história, que eu estou querendo começar a dar aula de história. Eu gosto muito, meu filho fica aqui como cobaia, e eu vou apresentar um trabalho, senta aí que eu vou apresentar para todos. Aí a minha sobrinha passou aqui agora, eu já dei uma aula para ela de análise de discurso, que eu tenho que fazer um artigo para uma matéria que eu fiz agora no mestrado. Aí eu fico usando
as cobaias, né? Perto de você para poder... Pois é, mas eu gosto muito disso daí. Eu acho que a principal função do professor é tirar os percalços difíceis, é fazer com que você ande facilmente. Sabe aquela coisa que tem muito espinho, muita barra, ele vai dizer, não, você pisa aqui, que aqui está confortável, pisa aqui, daqui a pouco você vê que você está lá em cima. E não foi difícil. Eu acho que o grande lance do professor é esse. Mas é muito complicado, é claro, óbvio, seria, mas é meio utópico quando a gente pega uma sala com 45 crianças completamente diferentes, com realidades diferentes, com dificuldades diferentes. Não, mas assim, tem tudo isso, mas eu acho... E aí outros professores também estão mais preocupados, ainda mais hoje em dia, não é da sua época, mas aí eu peguei o comecinho, da tal da Olimpíada da Matemática. Os professores vão focar nos melhores alunos para eles ganharem medalha. A minha escola era assim, a professora de matemática, foda-se a turma. Pois é. Vou focar nessa aqui, porque essa aqui que vai trazer a medalha para a escola, eu vou ganhar, porque eu que estou, entendeu? Quer dizer, isso é uma distorção. Isso é uma distorção. Não tem que ser assim. Por exemplo, quando eu fazia engenharia, a parte do básico, que eram os 2 primeiros anos, eram as mesmas matérias para todas as engenharias. Então era cálculo 1, cálculo 2, 3, 4, álgebra linear, geometria analítica, álgebra linear, cálculo numérico, física 1, 2, 3, 4. Era tudo geral para... E você tinha uma prova que era unificada. Só que você matriculava-se numa determinada turma. Aquela turma ficava vazia, porque não tinha chamada. Claro, éramos adultos, né? E eu gostava disso. E normalmente você ia no professor que mais conseguia comunicar. E o cara passava a matéria de uma forma que fosse menos dolorosa para você. Então tinha um professor de álgebra linear, que a sala dele era lotada. Tinha um professor de geometria analítica, que a turma já botava ela no anfiteatro. E as pessoas se sentavam na janela do anfiteatro. E ela explicava a mesma matéria e as pessoas entendiam. Por que os outros não entendiam? Então isso, se está num nível de universidade, tá, ok. Mas no nível da criança, você também pode fazer isso. Porque sabe, você começa a desinteressar a criança. Eu acho que é a principal... Não, total. Quando você fala, eu sou ruim, eu apertei... Quando eu liguei o foda-se, total, desculpa. Eu liguei o foda-se e falei assim, cara, eu vou pegar a recuperação mesmo. No final do ano a gente resolve. Eu fazia isso não. Mas isso é péssimo, porque assim, isso tem uma coisa muito forte na autoestima, que você acha que nunca vai ser bom em matemática. Eu sou ruim mesmo. Pois é, não é, assim, eu devia te ensinar. Olha, estou sendo pretencioso, mas, por exemplo, eu pegava alguns alunos que, assim, o que eu tinha que fazer mas você primeiro... também tem uma visão humana das coisas. Mas a gente está aqui para isso, né? Assim, mas tem professor, ainda mais professor, tem professor que, eu já ouvi de professor meu, que está ali dando aula, não porque quer, é porque não dá mais para poder pegar dinheiro do governo para poder estudar. Entendeu? Professor porque falta de opção, virei professor. Aí entende? Tem muitas variáveis aí. Então eu me lembro, tinha alguns alunos que eu pegava que eu vi que tinha um bloqueio. Você tinha coisas que o pai pegava o cinto e ia tomar tabuada, se errasse... Eu não sei tabuada. Pois é. 9 nos dedos. A amiga minha fica assim, eu tô lá na casa contando, ela fala assim, quem emprestado? Ela faz isso. Eu falei assim, peraí, deixa eu pegar aqui 2 emprestados. Eu não sei. Mas eu pegava... Mas eu escrevo bem. Ótimo, tá entendendo? Mas isso não é só talento, porque eu acho que talento a gente tem pra muita coisa. Que é outra coisa que eu acho. Se você não fosse ator, você seria engenheiro, eu seria professor, eu gosto de português, eu gosto de inglês, eu gosto de história. Mas você se vê não sendo ator? Me vejo totalmente. É uma das possibilidades. Assim, tranquilamente eu poderia não ser ator, eu seria realizado. Eu acho que se eu fosse, talvez, só professor... Não, mas hoje, você se vê hoje não sendo mais ator? Não, eu acho que não. Agora, assim, tem alguma estrada percorrida aí, né? E aí vão aparecer outros trabalhos e tal, e eu vou fazer porque eu gosto muito de fazer, e isso me dá prazer, e me desafia. Então, não penso nisso não penso em desistir disso não é isso. E se acaso eu tivesse colado, eu seria uma pessoa feliz sendo professor, né? Como na Petrobras, 27 anos, fui muito realizado também. Não é essa coisa que você é só uma coisa. Mas voltando só àquela coisa do professor, eu pegava alguns alunos
E se eu dissesse 2 mais 2, 5, quase acertou. Você errou por 1, 4. Mas assim, a forma de você dizer que ele errou de uma outra forma, assim, muda totalmente a coisa. E eu sentia que depois de algumas aulas as pessoas já estavam ficando mais seguras. Porque a primeira coisa que você tem, a primeira condição, eu acho, para você aprender é você se sentir capaz de aprender. Se você não se sente capaz de aprender, é muito difícil você ensinar alguma coisa a alguém, ou alguém aprender alguma coisa. Se alguém te diz, o professor diz, não, porque você não sabe, você é limitado, você... Cara, pior erro, né? Isso é uma didática burra, né? Eu tinha uma chefe no SAMU, que eu já trabalhei no SAMU, no setor de comunicação. E aí eu fazia as matérias e tal, e aí ela falava assim, coraçãozinho, tá ótimo, mas vamos mudar isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Ou seja, no final das contas, ela mudava tudo. Mas ela falava assim, não, tá ótimo. Mas eu via isso, eu falei assim, cara, ela é uma puta chefe, porque ela poderia falar assim, não, refaz. Ela não, ela elogiou, falou assim, vamos, e apontou aonde que tá o erro. E ficava melhor ou era só implicância dela? Não, eu não acho implicância não. A Márcia é... Pô, a Márcia não é... Eu acho que é isso. Se você está inteiro, é como você diz, você tem que ter um lado do mundo. A gente não está aqui para piorar o mundo, a gente está para melhorar o mundo. Então, para melhorar o mundo, você tem que ter alguns cuidados. E um desses cuidados é cuidar do outro. E se eu estou... E é interessante, eu acho que tem umas coisas que é o retorno. Eu não sou muito religioso, tá? Mas tem algumas coisas que eu acredito de energia. Ensinar é a comprovação imediata da lei do retorno. Quando eu tenho que estruturar meu raciocínio para explicar a alguém algum assunto, alguma coisa, essa compreensão, esse entendimento vai ficar muito mais gravado na minha cabeça do que na da pessoa que recebeu. Ou seja, era como se eu estivesse fazendo mais para mim do que para ele. Quanto mais eu fizer para ele, mais vai ficar comigo. Quanto mais você dá, mais você retém. Isso é maravilhoso, isso é fantástico. E eu sempre fui considerado um menino inteligente, um estudante inteligente, primeiro de sala, gravando notas boas. Só que quando eu me lembro, desde os 8 anos de idade, eu estava dando aula para a empregada do meu avô, para alfabetizá-la e ensinar ela a fazer conta. Agora, a minha secretária, ela tem uma menina, Valentina, que tem 7 anos. Aí Valentina veio aqui, eu comprei os livrinhos de leitura, eu estava ensinando Valentina a ler. Ler não é uma coisa fácil, porque tem muitos grupos consonantais, que assim, a criança fica... É muita coisa, é muita informação. E aí eu sempre... A gente passou, acho que foi quase uns 15 dias. Eu todo dia, com meia hora, eu lendo com ela. E aí eu vi o quanto eu me lembrava de quando eu ensinava a Zé, a empregada do meu avô. E o quanto fazia... Esse exercício fazia eu abrir a percepção para aprender muito mais coisas. E para consolidar o que eu já sabia. Então... Essa coisa que eu acho, se você realmente quer ensinar, você vai aprender muito mais. E eu não acredito naquele professor que fala, se você perguntar alguma coisa, pô, você está perguntando bobagem. Não existe pergunta bobagem, você pergunta porque você não sabe. Então, assim, se o professor te diz isso, ou ele não é professor, ele não está se realizando o que vai fazer, então, ou ele não sabe e quer botar uma barreira ali para você não perguntar. Né? E aí... De que ele não sabe. Ele tem a imagem que o professor sabe tudo. Faz todo sentido agora. Todos os professores que eu perguntei são burros. Eles não sabiam nada. A vingança. Cara, faz todo... Você já parou pra pensar nisso? Nunca tinha parado pra pensar nisso. A vingança será maligna. Gente, a lei do retorno aí, viu? Eles acharam que ela vai enganar. Faz todo sentido agora. Não, mas eu lembro uma vez, quando eu entrei em engenharia, e você sabe, devagar eu estou viajando muito aqui, tá? Mas vai, é isso aí, bora. Eu era monitor de geometria analítica. Né? E aí eu ensino a galera, que a gente naquela época você vai começar a beber cerveja e tal. Sexta de manhã eu tinha uma aula de introdução ao direito. Não façam isso que eu vou fazer. Eu vou dizer agora.
eu entrei na aula, assinei a presença da introdução ao direito para exatas. Ninguém queria saber da introdução ao direito. E aí chegava a turma, Mimi, vamos beber. Eu pegava, saía, começava a rir. Eu ia no bar de química, tomar cerveja, vamos embora, eu tenho que dar aula. Agora minha aula era de 12 a 1, eu era monitor de geometria da física. E aí tinha aquela coisa, a matéria tinha uma lista de exercícios, normalmente a aula do monitor, os alunos perguntavam os exercícios daquela lista. Aí eu dei uma olhada nos exercícios, sabia. Aí eu fui nos mais difíceis. Quando eu chego na sala, aí eu digo, vamos fazer um exercício. Não, mas isso aí tá fácil, Edmilson. Faz tal. Eu olhei o exercício e Você já estava no grau, você já tinha vindo do bar, já bebendo. no bar. Aí eu comecei a dar um calor, o cara disse, eu abri aqui a janela, abri a janela. Aí eu olhei, cara, como é que eu vou fazer? Sabe quando você exercita? E essa coisa do professor que tem que pegar o raciocínio e jogar, assim, como é que eu vou resolver isso? E eu digo, vamos no conceito de espaço dentro dele. Então, botando a definição de velocidade. E era o caminho. Você está tentando criar na sua memória uma desculpa para tentar chegar no resultado que você não sabia fazer. Pois é, aí quando eu cheguei e botei, aí veio a luz, eu digo, não, é por aí. Aí eu fiz, quando vocês entenderam, para não correr mais risco, eu digo, não, esse exercício é muito complexo, tá? Vamos revisar ele todo para não ter dúvida. Aí fui e repeti ele todo, que era para não me perguntarem outro e me pegar de calças curtas. Mas assim, foi uma coisa que eu, sabe aquela coisa, foi por pouco. Isso. Nunca mais você faltou as aulas, nunca mais foi pro pobre dele. Mentira que foi. Não, Você que estava lá. Mas eu faltei a aula, foi de introdução ao direito. Então, não foi de. Mas no bar, você foi pro bar. Ah, no bar sim. Você voltou. Continuei. Aí isso não tem maiores problemas. Eu acho que o problema que você não pode é negligenciar. Você, não assistir a aula, mas depois eu vou pegar um texto e estudar e tal. Eu nunca fui pro bar na faculdade. Nunca faculdades. Nunca fui. Você eu não não bebo, foi né? universitário. Pois é, eu sou careta, não bebo, não fumo. Não, nada. Fumando não. Nada que é nada, eu sou tranquilão. É porque a minha realidade é outra. Como eu estou te falando, eu saí do interior de Minas e vim pra cá. Então, quando eu não estava em aula, eu estava trabalhando. Então, eu tinha que me manter aqui. E aí, quando eu não tinha trabalho, não tinha faculdade, eu queria ir para casa dormir. Era a minha vida. Então, assim, bar, eu também não sou de bar, então eu sou mais de teatro. Isso já é a minha fase, mas quando eu estou fazendo teatro como engenheiro, né? Então, eu chegava quinta a domingo. Quinta-noite eu não podia sair, na sexta eu tinha que acordar muito cedo. Aí saía na sexta e saía no sábado. No domingo já não podia, porque na segunda também tinha que acordar muito cedo. É isso. Mas agora me conta, como é que foi a decisão do vestibular que a gente estava aí? Não, o vestibular eu decidi por engenharia. Né? Pela questão da probabilidade de um conforto financeiro e pelo que eu já tinha investido, porque eu gostava também muito de matemática, de física, das matérias de exatas, eu gostava muito. E história talvez fosse o que eu mais gostasse, mas eu tive muito pouco no ensino médio. Justamente por conta da escola que você estudou. Da escola técnica, né? E também porque eu acho que se eu fosse fazer história, eu ia ser professor de história. E o professor não é valorizado nessa nossa sociedade. Então, eu fui fazer engenharia. Engenharia prometia dar um conforto maior. Eu não me arrependo. Tanto é que quando eu estava na Petrobras, em 2014, aí todo mundo pula, agora só para fechar. Aí você trabalhou até 2014? Até 2017. Então, 2014... Você fazia a novela que eu assisti... Eu fiz 4. Não, a que eu assisti, 2014, sim. Trabalhando lá e... No segundo, em 2015, a Malhação Sonhos foi de julho de 2014 a julho de 2015. Completava 20 anos, foi a Malhação mais longa. Foi o meu maior contrato. Acho que foram 15 meses. Foi a maior. Mas em 2014, meus amigos engenheiros da Petrobras, vamos fazer vestibular. Eu digo, não, cara, assim, eu estou com uma novela. Né? Eu já tinha começado a malhação. Eu estou com uma novela. Estou trabalhando aqui, aí, quando é que vai se aposentar? Não sei, talvez eu me aposente no próximo ano, mas talvez não. Eu disse, não, vai logo para quando tu for se aposentar, tu já ter
uma coisa, isso aqui eu digo, mas eu já tenho muita profissão que está se estabelecendo, né? Quando eu me aposentei em 2017, eu estava entrando no pega-pega. Então, e estava na UERJ, né? Continuei o curso, porque eu passei em História. Aí a gente fez História. Você estava com 3 cursos, peraí, você estava com jornada tripla. Não. Você estava com em 2014 a novela não, e a graduação. 2014 ainda não. 2014 eu fiz vestibular. Tá. Aí eu passei na UERJ. História. Todos que me incentivaram Graduação. desistiram. Graduação. Tá. Todos da Petrobras que me incentivaram a fazer vestibular desistiram. Só eu continuei. E eu tenho essa coisa. Começo uma coisa, eu quero fazer bem feito e ir até o fim. Aí eu comecei fazendo História. Então, em 2015, eu estava com a Petrobras, estava com o primeiro semestre de História à noite, todos os dias, aula à noite, e com a Malhação. Eu terminei exaurido, aquela coisa, eu te falei, eu tinha uma memória muito boa, uma memória que eu me lembro, no meu 6ª série, eu tinha que dar uma aula da Guerra do Paraguai, mas eu tinha, sei lá, 11, 12 anos, eu era uma criança. Eu decorei o capítulo. Aí fui dar aula, a Guerra do Paraguai começou e tanto, não sei o que, a professora fez, sua memória é fantástica, mas eu preferia que você explicasse o que você entendeu, mas você não sabia explicar ainda. Eu acho que tinha uns 11 anos, né? Porque eu entrei com 13 para coisa, então 12 eu entrava na 8ª, 11 entrava na 7ª, eu tinha 10 ou 11, né? 10 ou 11 anos. Então, eu tinha essa memória. Quando em 2015, em julho, eu fui chamado para substituir o Escorel, Marcelo Escorel, onde tinha mais ordinária, do Bocaneira, direção do Bocaneira, lá na Caixa Econômica. Gustavo, pela primeira vez eu me senti esgotado de não conseguir memorizar muito texto. Primeira peça que eu fazia, eu tinha que ler o texto todo antes de apresentar. Mas também a cabeça não aguenta, né? 10 não, sabe aquela esponja, eu acho que secou tudo, não tinha mais como. Aí depois, deu um tempo, aí já voltou tudo, né? Mas nessa 2015 foi um período que foi muito puxado. Mas aí volta que eu já perdi. Não, aí você escolheu a graduação, no período que você fazia, estudava engenharia, você teve algum contato com a arte? Não, agora minha turma de engenharia eletrônica era uma turma muito atípica. Eu tocava violão, compunha, tinha um grande amigo meu, Luiz Antônio Tonka, ele era participou daquele movimento Mangue Beach, de uma banda chamada Querosene Jacaré, e depois ele está cantando solo agora, Tonka. Tinha outros caras, Garibaldi tocava violão, tinha uma galera, esse outro amigo meu que me chamou para fazer teatro, ele estava estudando sociologia também, então tinha uma galera que não era aquele aluno típico de engenharia que só tem a cabeça para número cartesiano, que aí não. Era uma turma cabeça muito aberta. Tanto é que esse Tom, que ele disse, vocês me enganaram, porque ele se decepcionou muito no ambiente de trabalho de engenheiro, que ele disse que lidou com uma galera muito cabeça fechada. E ele disse, porra, eu pensava que eu ia chegar na empresa e encontrar pessoas como eu encontrei na minha turma de faculdade, que eram pessoas interessantes, que gostavam de teatro, gostavam de cinema, gostavam de música. Então você tinha muito contato culturalmente. Culturalmente. Teve a época do Projeto Pixinguinha, não sei nem se existe mais isso, cara. Foi o Projeto Pixinguinha, depois foi o Projeto 6 e Meia, que pegava sempre um grande cantor nacional e um cantor local. Então vinha Nana Caymmi com alguém de lá, Marco Polo, né, alguém de Recife, ia no Teatro do Parque, lotava aquele teatro, a gente ia, depois saía para tomar cerveja. Sempre tinha um agito cultural na cidade, tinha assim. E você estava no meio, de alguma forma? Estava assistindo, né? Sabe, do lado de cá, Aí foi quando esse amigo meu me chamou no último ano de engenharia para fazer parte do grupo de teatro. E aí foi que quando despertou isso de forma mais eficiente mesmo. Mas era ainda foi totalmente sonho. Eu não acreditava viver como ator. E aí você só foi ter contato de novo no final da faculdade? Sim. Que você falou. Com esse convite para o grupo de teatro. Eu entrei no grupo de teatro, fiquei no grupo de teatro, depois entrei no curso de formação de ator, aí comecei em 87, 88... Você passou no concurso quando? 89.
Ah, aí você ficou esse período todo. Porque o curso Você já atuava? Você saiu da faculdade já atuando ou precisa? Não, eu saí da faculdade nesse grupo. E aí participei, aí no final, dezembro de 86, eu entrei no curso de formação de ator em 87, né? Eu acho que em 88 a gente montou um espetáculo, em 88 a gente montou um vestido de noiva, uma montagem que ficou famosa, Nelson Rodrigues, ficou famosa lá no Recife, que a gente usou o casarão, que a gente tinha o curso, tinha as aulas, e aí tinha um teatrinho, então tinham 20 atores e 20 espectadores, a gente andava pelos ambientes, era uma peça que se locomovia, foi uma peça muito comentada, e eu fiz essa peça, o vestido de noiva. Mas isso você já atuava como engenheiro? Já trabalhava como engenheiro o dia inteiro. Trabalhava como engenheiro. A faculdade já tinha acabado, mas você estava atuando já na área? Já estava trabalhando como engenheiro, né, nessa empresa de Jaboatão. E eu já tinha feito, uma primeira peça que eu fiz foi com o João Falcão, um de Grude Solto, que a democracia estava no cinema também. Depois eu fiz a montagem do meu grupo de teatro, depois esse grupo se dissolveu, que foi uma montagem do Guarnieri no Grito Parado no Ar. Aí eu fiz o vestido de noiva e depois eu fiz uma comédia. Era o único drama de Martins Pena, acho que eu escrevi Martins Pena, eu escrevi um drama chamado Fernando ou Cinto Acusador. Mas era tão drama, que era dramalhão, que a gente montou como comédia. E meio que dialogava com a TV pirata na época, não tinha aquela coisa exagerada. E aí foi uma peça também que foi muito bem recebida lá no... Foi sua primeira comédia? Ou você já tinha feito comédia antes? O de Grude, o Soube era uma comédia muito inteligente, já tinha feito. Mas o que é louco nisso tudo é que eu achava que era uma coisa dramática. Né? E eu comecei fazendo comédia, não acreditava em nada disso. Não sendo engraçado, porque o engraçado tem uma coisa que é a melhor qualidade do ator, é a cara de pau. Você acha? Eu acho, cara, assim, você é a fé, assim, você dizer aquilo como se você estivesse falando da coisa mais engraçada do mundo. Isso funciona. Eu fiz um surto com o Wendel. Cara, o Wendel tinha umas piadas que eu não acredito que isso vai funcionar. Pá, funcionava. Eu estava conversando com o Vlad, a gente se encontrou, o Vlad e o Gustavo, no domingo, e eu falando como teve uma passagem lá no Mamãe Não Pode Saber, que ele me ensinou. Assim, eu tinha um perfeccionismo, essa coisa de você fazer. Então, pra você tem que ser muito desgrudado disso, né? Porque é muito você tem que ser muito natural. Exatamente, jogar fora, falar bobagem e tal. E aí eu ficava com, não, isso não vai dar certo. Cara, ele resolveu uma cena com a Drica que todo o espetáculo a cena era aplaudida. E assim, de um desprendimento dele, eu digo, eu não teria coragem de propor isso. Aí o Vlad veio, mais novo do que eu, muito mais novo do que eu, e me ensina isso, o cara reconhecido para aprender. Né? Tá, então vamos lá. Aí comédia, você falou que foi a primeira comédia, o de Grude, aí o vestido de noiva era um dramalhão, tinha uma cena outra cômica, teve o Grito Parado que tinha comédia, mas tinha drama, era um texto, eu acho que a primeira vez foi montado em 73, que tinha toda uma metáfora com a ditadura militar. Né? E era um grupo de teatro que queria montar uma peça que começava tudo a dar errado, então faltava luz, faltava não sei o que, faltava... E era aquela coisa, tinha alguma coisa maior que estava impedindo tudo, estava toda uma metáfora com a ditadura. E o Fernando foi a outra comédia rasgada. Aí essa daí já foi uma coisa mais... Se desprender já do seu... Aí quando questão exata, né? De ler texto, letra por letra. Se bem que a comédia é muito matemática, né, cara? Você acha? Cara, também tem uma coisa... Eu sou matemática, então. O tempo da comédia... Erre o tempo. A piada não funciona, né? Tem uma coisa de você vai... Às vezes você está fazendo um espetáculo, a piada sempre funciona. Quando você... Cara, eu errei o tempo aí. Eu não sei se aí você perde a intenção de dizer, não sei. E aí a pessoa não ri. Ele é um pouco sente, né? Eu acho que é alguma coisa... Para você estabelecer esse canal de comunicação, eu acho que agora você tem que estar muito à vontade. Quando você está tenso é mais difícil. Mas... Eu discordo. Discorda? Eu discordo um pouco. Tá, fala. Sabe por quê? Porque olha só, como que eu sou engraçado? É muito engraçada a minha história. Eu sofri bullying, né? Eu sempre fui o menor da sala, magrelo, cabeça loura total.
os caras tudo mais alto, o pessoal da testosterona foi lá pra cima, o hormônio jogou isso lá pra cima e eu fiquei lá pra baixo. E aí o pessoal me zoava muito, porque eu sempre fui o menor da turma. Cara, no dia que eu falei assim, eu vou me sacanear também. E é isso. Quando eu tô nervoso, na faculdade, escola, nervoso, apresentar trabalho, eu sempre fico nervoso, igual eu tô nervoso aqui. Cheguei a fazer piada pra quê? Pra poder relaxar. Porque eu falei assim, cara, trabalho de escola é fato. Eu chego, faço a apresentação. Falo uma frase merda no começo. Geral riu. Qualquer coisa que eu falar errado, o pessoal já acha que eu tô sacaneando de novo. Já ganha. Então, assim, quando eu tô nervoso, é a hora que eu tô. Pergunta o Hugo. O Hugo veio rindo de lá até cá, porque eu tava muito nervoso com esse Hugo, 10 minutos atrasado. 20 minutos atrasado. Eu, quando tô nervoso, eu começo a. Reflexão. Toda regra tem exceção. Eu sou uma exceção. Não é. Situações também tem exceção. Porque, por exemplo, quando eu comecei a fazer TV, cara, era muito tenso. Quando estavam gravando. Igual a câmera. Hoje eu já fico tranquilo, gravando e eu vejo que como isso é interessante, como isso imprime uma qualidade. Mas parece que você vai numa vibe. E eu comecei fazendo comédia, né, na TV, né? Então era diarista, era Grande Família, Sexo Frágil, Um Objeto. Então quando fazia as coisas eu entrava, ia no exagero e funcionava, né? Funcionava. Mas, quando eu vejo Brasil faz comédia, Lá atrás. Né? Brincando, como se estivesse aqui qualquer coisa, você acaba de rir. Né? O Vlad é muito compreendente, faz as coisas assim, Vlad faz tudo o que você aprende em curso de interpretação para televisão não fazer. Ele faz, é genial. Tá entendendo? Assim, é a linguagem, é a obra que permite. Então, essas coisas, esses cursos, começam a ficar tenso. Aí eu acho que é isso também, quando você começa a ficar tenso, quando você corresponder ao que seria aquela expectativa daquele veículo, daquela obra e tal, aí você pode descambar para fazer, perder a oportunidade. Né? Mas comédia tem, se você... Eu comecei a ter uma tranquilidade assim no palco para fazer comédia quando eu fiz o surto. Eu fiz o surto por uns bons, não sei, surto em 2000, uns 3 anos, eu acho. Uns 3 anos eu fiz o surto. Eu cheguei a fazer o surto no Canecão. E eu fazia a escada, né? Porque todos eles tinham um quadro, um personagem, e eu subia da plateia para o palco, né? E a turma pensava que eu era um espectador que estava puto da vida, porque, vocês estão rindo, e cadê? Eu quero meu ingresso de volta, não sei o que, criava aquele mal-estar. Aí depois subia e a peça dava uma virada e eu fazia um diretor que estava selecionando um elenco para um musical. E como eu não tinha a responsabilidade da risada, cara, era muito legal. Eu fazia uma vez com o Wendel Bedelac, um grande ator, ele está escrevendo também agora. E teve uma época que ele falou alguma coisa e eu subia com água mineral, eu tava aí. Ele disse uma piada na hora que eu estava bebendo e eu realmente achei engraçado. Aí eu cuspi. Cara, não aguentou. Foi embora. Aí ele disse, Bibi, vamos manter isso? Eu digo, vamos. E o que é bacana nisso tudo é você trabalhar essa tranquilidade, fazer bem feito isso e isso funcionar. Você sabe que foi muito pela sua... E ele fazia, obrigado. E era legal, uma coisa que foi muito, muito bom, foi a dona Lupe Gigliotti, a irmã do Chicanismo, ela sempre fez escala na vida. E quando a gente fazia o surto, eles são maravilhosos, né? Tinha o Olha a Faca, o Rodrigo, fez um sucesso com ele, a Flávia, a Thaís, com personagens muito engraçados, interessantes, criativos. E eu preparava as piadas para ele, né? Preparava a piada para ele. E aquilo foi me dando uma tranquilidade, uma maturidade. Quando eu fiz no Canecão com 5 mil pessoas, eu disse, cara, eu não acredito que eu estou fazendo um espetáculo, eu estou tranquilo. 5 mil pessoas te olhando e você... Nossa. Mas eu não tinha responsabilidade da risada, era deles. Agora eu tinha que fazer a minha muito bem feita. Aí a dona Lupe Gigliotti, quando veio falar comigo, ela me disse uma coisa que eu nunca vou esquecer. Ela disse, parabéns. O que você faz? Porra, uma pessoa desse nível falar pra você isso. Muito bacana. Nossa.
Pergunta. Eu tenho que parar de falar isso, pergunta, né? Porque parece que é aquele negócio de auditório. Pergunta, né? Não passou, você já estava com uma carreira consolidada de ator. Não passou pela sua cabeça largar a Petrobras para poder só seguir isso? Gustavo, eu acho que ninguém tem uma carreira consolidada de ator nesse país. Ah, para. Por exemplo, eu via de Lázaro Ramos dizer: Mimi, nunca deixa a Petrobras. Thaís Araújo dizia: não, Mimi, nunca deixa a Petrobras. Você pode estar o ator da moda agora. Celton me falou. Quando eu estava fazendo, eu fiz um filme com o Celton, foi o Reis e Ratos. E eu tinha feito o Bem Amado. E o meu personagem do Bem Amado aparece muito, é cachaceiro, personagem de um apelo popular muito, muito grande. E aí quando o Celton chegou, fez: por você, por Mimi, a turma tá falando muito do teu trabalho no Bem Amado, não sei o quê. E tu trabalha na Petrobras? Eu digo: eu tô querendo ver se eu deixava. Na época passava pela cabeça, porque eu achava que ia chegar um ponto da carreira que não ia dar para conciliar. Né? Eu também não sei o que é que a gente deseja intimamente, que a gente não tem coragem de fazer, mas nunca chegou nesse ponto. Eu sempre conciliei as duas coisas, com muita persistência, com muita disciplina, mas conciliei. Aí ele falou isso: você trabalha na esse cara não deixa a Petrobras. Mas será que ele disse: cara, todo mundo está falando de agora. Nesse momento era um momento que eu tinha feito o Bem Amado, aí o Maurício me chamou para fazer um sucesso, para chamar Reis e Ratos, foi um sucesso, né? E o Bem Amado talvez se transformasse num seriado de TV. Aí eu estaria com o burro na sombra, né? Porque é um personagem carismático, um personagem que comunicava, né, fazendo um episódio por semana. Por mais que seja muito mais elaborado, essas coisas que você grava mais, com mais cuidado, que é uma coisa do segundo dia, mas não é uma novela, não é novela. Mas ele me disse: para tu começar a se sentir seguro, você tem que bombar em 2 novelas para ter um contrato maior. E você vê agora, o que a gente está vendo? Os grandes nomes não tem mais contrato novo. Agora é contrato por obra. Né? Você vê pessoas que são os pilares da televisão brasileira atualmente, não, acaba a novela, estão sem contrato. Então, não existe essa coisa de você se estabelecer e ficar tranquilo. Eu acho muito difícil. Não sei se também tem algumas ferramentas novas que eu não estou sabendo dominar, tipo redes sociais. Eu sou muito avesso a redes sociais. Né? Meu filho diz: você está no Instagram, mas assim, para eu estar no Instagram, para ter um número de seguidores, para isso influenciar numa escalação, gente, eu tenho que ser um fenômeno. Né? A gente comentou isso com o João, que hoje em dia os números mandam muito, né? Pois é, mas para você chegar nesses números não é um trabalho. A certeza de que você tem um trabalho. E o que as redes sociais querem saber de você não é o que eu quero falar. Sim. Eu lembro claramente que eu fui assistir uma peça maravilhosa chamada Tebas Land. E eu tinha uma assessoria de imprensa no Instagram. Eu fui assistir o espetáculo, eu fiquei de cara. Era Otto, alguma coisa, os atores excelentes, e o Valso Torini, direção do Vitor Garcia Peralta. Cara, eu assisti a peça. Esse cara, vamos tirar foto. Essa eu quero postar. Aí eu postei espetáculo perdido, Paraná, para estar lá no Sesc, aquele número 1, Graça Areia número 1. De Copa? Não, o Sesc lá do Sesc Graça Areia número 1. Tem o Sesc Ginástico, tem o outro Sesc. É Sesc ou é César? Acho que é César e Graça Areia. Postei 3 coisas. Robson, Aí eu fiz um post com uma grande atriz que eu adorava na minha infância, na década de 70, meu pai comprou uma televisão preto e branco para assistir a Copa. E estava passando uma novela, que eu nunca esqueci, que era A Menina do Vermelho Azul, com Maria Isabel Luizana. Era uma atriz linda, ela tem agora Mulheres de Areia, ela fez a Malu da primeira Mulheres de Areia, que a dona Eva Vilma fazia a Ruth e a Raquel. Ela fazia, que era uma atriz carismática. Eu acho que meus 6, 7 anos de idade eu fui apaixonado por ela. Quando ela faleceu,
eu procurei na internet uma foto dela linda e coloquei assim, uma atriz que marcou a minha infância. Pouquíssimas curtidas, cara, pouquíssimas comentários. Aí teve um dia aqui que eu tava só de bigode, não tinha barba, meu filho tirou a barba também, o bigode, ficou só de bigode, a gente tirou uma foto aqui nesse painel. Tchum. Aí a minha senhora disse, vamos postar lá, tal pai, tal filho, tal. Aí começou várias curtidas, assim, 300 e pouco, eu digo, cara, mas assim, eu dizer que eu sou parecido com meu filho é mais importante do que eu falar de uma carreira de Maria Isabel e Lisandra, de eu falar de uma peça sensacional dela. Entendi. Aí assim, aí eu começo a me questionar, desinteressar. Qual o objetivo disso? Tá entendendo? Porque assim, eu já não gosto dessa ideia de rede social de você só vender felicidade. Ninguém tem cara na rede social. Ninguém tem uma encravada. Né? Todo mundo tá lindo, tá maravilhoso. Tá... Isso não é verdade, cara. Isso eu acho que você contribui para um vazio existencial de muita gente. Quando eu passei por um período difícil, eu saí das redes sociais. Realmente eu apaguei Instagram, outros apps. Eu não apaguei. Tem lá, mas assim, eu tenho que entrar. Aí tenho um negócio. Nossa. Eu tenho um negócio de 24 horas ou 48 horas que é cita o seu nome, se você não entrar, você não vê. Não é isso? É o Stories, 24 horas. Pronto. Aí quando eu entro, citou você que eu vou, aí eu fico curioso. E eu perdi isso. Mas eu não sei se é a questão de geração que vem outra. Minha irmã não, minha irmã é mais velha do que eu, e ela todo dia está postando, muito engajada. Minha mãe não tinha Instagram. Aí eu falei assim pra ela, mãe, vou fazer Instagram pra você. Porque tem coisa que eu quero te mandar uns memes, e você não tem Instagram, então eu moro em Minas ainda. Não, pode fazer, mas eu não vou mexer nisso não. Todo santo dia tem 20 coisas que minha mãe me manda. Posta Uma pessoa, não, me manda. Tá. Ela fica lá na timeline assim, uma pessoa que não queria. Te mostro, mais de 20 coisas. Eu falei assim, você não queria. Não, e outra coisa, Gustavo, é que, como rede social de roupa tem? Nossa, né? Eu, assim, a que eu mais mexi foi Facebook. Né? Porque agora eu tenho 7 contas. 7 contas, perdi isso. Aí eu começava, vi uma coisa, daqui a pouco entrava com outra, entrava no outro, entrava. Aí eu digo, não, mas quando eu vi que eu perdi 2 horas do meu dia, eu digo, não, eu tenho que estudar um monte de coisa, eu gosto muito de estudar, gosto de ler. E aí, isso toma muito tempo da gente. Né? Pra gente ir finalizando, eu queria saber como que era a sua relação do pessoal do administrativo do escritório com você, que deveria ser na TV, fazendo teatro. Como que era essa relação? Era estranho? Não, assim, é uma relação, cara, que assim, existe uma certa idealização. Né? O cara que aparece na televisão, aquele cara parece ser especial. Não é, né? Um cara como outro qualquer. Mas, no meu trabalho em Petrobras, incrivelmente, facilitava muito para uma colaboração. Por exemplo, minha especialidade é instrumentação, automação e controle de processo. Então eu ia delinear algum projeto para a plataforma, instalar um instrumento novo, pegar um ponto, botar um intertratamento na planta. Eu subia para delinear isso, cara, eles tinham a maior boa vontade. O senhor quer o ator? Eu subia, imagina, tem um ator da Globo aí, tem um ator da Globo. Aí já começava e tal, e aí conversava e tal, e aí eu sentia uma grande recepção. Era como se fosse um abraço. Então eu chegava e qualquer coisa que você pudesse ter uma resistência maior, não tinha. Por exemplo, pelo contrário, tinha uma facilidade maior. Se tivesse um problema, eles te mandavam para você resolver. Vai, resolve. Aí teve uma vez que eu estava, acho que foi na P48, e tem uma sala de ginástica. Uma sala de ginástica é uma salinha com as esteiras, uma bicicleta, tem uma maquininha daquelas que tem tudo, né? E eu estava lá no domingo à noite. Aí começou, domingo é dia D, que foi um dos programas do Miguel Arraes que eu fiz de televisão. E era uma paródia, eu citei até no início esse episódio, que foi engraçado, numa entrevista que eu dei aos 70 anos da Petrobras, que ela fez entrevista com vários funcionários que tinham histórias interessantes, né? Aí eu fui um deles, eles acharam que a minha história era interessante. Chamaram fui. Aí eu estava lá, malhando, eu acho que estava na esteira, correndo. Quando começou domingo, é dia de o programa que eu fiz. E esse programa era, esse específico, era eu,
Débora Seco e Bruno Garcia, e tinha uma criança. Era uma alusão à Dona Flor e seu marido. Ela fazia Flor, eu fazia o marido certinho, e Bruno fazia tipo o Vadinho, que era o marido, o marido beberrão e tal. Era o ex-marido dela que vinha pegar o menino. Começava, eu botei uma barriga, né, todo nerdzinho, e aí o menino chegava com a bola, jogava todo desajeitado e tal. Chegava assim para preparar o churrasco, aí Débora vinha com a bandeja de água, salada, botava assim na mesa e a gente dava uma bitoca. Quando ela deu a bitoca, porque começou a falar, diga dele, que o programa que eu fiz? Aí parou. Meu pessoal tinha, sei lá, uns 6, 10 pessoas na academia, parou. Quando veio, fez assim, ela me deu a bitoca e o cara fez, porra, você mesmo Débora Seco. Débora Seco. Bicho, aí correu isso na plataforma, né? Não sei o que o cara fez, uma cena com a Débora Seco. Chegou no outro dia, eu fui tirar uma PT, permissão para trabalho, que eu ia na área industrial, ver alguma coisa lá. Aí eu digo, mas o senhor que é o ator, que não sei o que, eu digo, sou, eu já beijei Débora Seco, então faz direitinho. Ah, não, mentira! Cara, eu ia te pedir uma história engraçada pra falar, mas eu acho que essa, ou tem alguma que supera essa. Cara, se eu lembrar, vai ter outras tantas histórias. Ah, meus amigos, por exemplo, quando eu fiz o Zé Camerão, com Débora Seco. Aí, e Débora é uma pessoa maravilhosa, é uma figura que ela agrega. Eu lembro, teve uma festa lá no Zé Camerão. Ela levou a caixa de som dela. Aí não estava funcionando, ela voltou para o hotel para pegar o computador dela. Aí voltou para pegar o cabo que estava faltando. Assim, Débora já era uma estrela e nenhuma preocupação em fazer o ambiente ficar uma coisa muito bacana. E aí ela me sacaneava muito, porque meus amigos lá, toda vez que dizer que eu digo que eu sou galã. Aí eu falei, com essa lata, só se tu nascer de novo. E me sacaneavam muito. Aí eu contei essa história para Débora e disse, Mimi, você vai ser o meu galã. Eu digo, escreva um e-mail aí dizendo que eu sou bonito, que eu vou mandar para meus amigos lá da Petrobras. Aí ela escreveu, Mimi, você é um cara bonito, não sei o que, um verdadeiro galã. Você trollou a Petrobras inteira. Cara, quando chegava lá o casinho, porque você, tu é feio, cara, tu com essa lata, não sei o que. Aí eu falei, vem cá, bota aqui. Sabe quem mandou esse e-mail pra mim? Débora Seco. Quem entende mais de homem bonito, tu ou Débora Seco? Não, Débora Seco, então fica lá. Fique na sua. Fique na sua. O cara, ele trollou a Petrobras inteira, cara. Subornou Débora Seco. Não, e tinha coisas, cara, quando a gente... Essa coisa que vocês, do comportamento, isso era mais na plataforma. Mas no administrativo mesmo, você ganha uma liberdade. Eu digo, eu sacaneio que eu virei a Dercy Gonçalves, né? Eu podia chamar palavrão, eu podia fazer o que fosse, e assim, não, o cara é ator, o cara é ator, o cara é excêntrico. Só que assim, eu era mais disciplinado do que a maioria das pessoas para poder conseguir dar, fazer as duas coisas. E levava tudo muito a sério, mas tinha uma coisa que talvez até porque eu não tinha muito tempo para o lazer, eu fazia o ambiente ficar muito agradável. Né? Então sempre piada, a gente sempre estava brincando um com o outro, e isso era uma coisa que sempre melhorava muito o ambiente. Em várias equipes que eu trabalhei, na Bahia também já tinham me dito isso. Aqui ainda hoje, eu saí da Petrobras, vai fazer 7 anos. E tem um grupo que a gente sempre se encontra nas festas de final de ano lá. Eles me chamam, eu sempre estou indo no churrasco de final de ano. De vez em quando eu vou apresentar alguma coisa lá tem um software novo, aí vão fazer um evento. Pô, Edmilson, quer vir apresentar aqui? Eu digo, vou. Se eu tiver disponibilidade, eu vou. E mantenho sempre esses laços. Mas essa coisa de você ter uma liberdade maior, porque parece que você adquire um direito, né? Não sei, você que tá falando, eu não sou nada. Eu tô aqui ainda, ó, o pessoal olha pra mim e diz, quem é esse cara aí? Eu tô do outro Não lado. somos nada, né? Não somos nada, eu acho que é bom a gente pensar assim. Não, mas você pegou Débora Seco. Depois dessa, você simplesmente... Não, você beijou a Débora Seco. Eu sacaneava, quando eu fiz a favorita, a Juliana Paz tinha que sair, porque ela ia fazer o Caminho das Índias. E ela ia morrer, né? Então o Dodge contratava os bandidos para sequestrá-la. E a gente foi lá para São Paulo, passou uma semana lá.
ela vinha numa esquina, eu vinha na outra esquina. Aí quando eu cruzava com ela, aí eu agarrava ela, sabia os outros bandidos lá, a gente pegava ela e levava para prestar. Eu digo assim, eu não vou dizer para a Petrobras. E ela ia casar. Ela ia aproveitar, ela ia novela, casar e ia fazer o caminho da gente. Meu Deus do céu, então ela faz também pegou. Aí eu disse, Juliana, eu vou te dizer, você pode chegar na Petrobras e dizer, eu peguei você antes de você casar. Aí ela começou a rir, diga, por quê? Aí eu falei, eu já peguei, Juliana, mas antes de casar. Eu falei, numa cena, quando eu vi o pá, já estava banhando. Aí tem essas histórias todas que a gente contava lá. Meu Deus, muito papo, não? É, muita história. Muita história. É. Agora pra gente finalizar mesmo, vou deixar aberto para você deixar uma mensagem para o pessoal que você acha mais confortável. Eu acho que a gente tem que trabalhar muito o lado amoroso, principalmente nesse momento agora que a gente está vivendo. O país está muito dividido, tem um ódio, tem uma intolerância, e eu acho que a gente tem que fazer um esforço absurdo para entender o que está acontecendo. Eu estou fazendo história agora, né? E eu nunca, um pouco de história que eu tinha estudado, eu não entendia como o fascismo se instalava, como ele crescia. E agora a gente vê atitudes muito fortes nesse sentido. Né? E eu acho que não sei se é batendo, se é o que é que a gente vai conseguir resolver isso. Mas, por exemplo, uma necessidade agora que eu estou tendo eu quero voltar ao teatro, eu queria até remontar uma peça que eu montei em 96 na Bahia, uma peça que me deu uma indicação para o prêmio lá, que é uma peça que fala de um amor incondicional. O cara tem um amor incondicional pela mulher, faz tudo por essa mulher, e é um personagem lindo, que eu fiz sem me criticar. É um personagem que não existe, mas nenhum personagem existe. E você tem que fazer como se tivesse a vida, existisse mesmo. Várias camadas, né? É. E aí, eu acho que é isso que a gente está precisando agora, é falar de amor, é acolher. Eu sei que é difícil, mas, bicho, a gente tem que ir nesse caminho, porque a gente está num momento muito delicado. Eu acho que seria isso, acredite no sonho, faça sempre o seu certo e ame bastante. E tá propaganda demais. Não, tá não. Hugo, pega pra mim Pra te agradecer, a gente fez uma lembrancinha. Oh, meu Deus. Lembrancinha bem pequena. Que Espero que você goste. É um mini planner de 2024, para que possa, é um planner cultural, para que você possa te acompanhar nessa trajetória. Ah, que maravilha! Ele é personalizado, tem tua foto, para que possa fazer Que parte maravilha, cara. da sua agenda cultural do ano. Adorei isso. Você... Rir demais, estressar menos, a menos com Jesus confessar, fazer isso bem. Cara, tudo, né? então. Tem que marcar tudo, né? Bom, aí no final do ano, se você me conta se você... Cara, maravilha. Aqueles espetáculos que você assistiu no mês, os filmes, os livros. De cada mês você coloca. Isso é ótimo, porque isso mantém a memória da gente, né? Cara, Gustavo, adorei, que maravilha. É simplesinho, mas de coração. É de coração e é bastante útil. Eu acho que é um exemplo disso que eu te falei. Né? Uhum. É o amor, isso é amor. Sim. Né? Sim. Parabéns. Não vou chorar não. Gente, hoje a gente conversou simplesmente com um cara que beijou Débora Juliana Paz. Não beijei Juliana. Ele pegou Juliana Paz. Ele tinha um sonho, mas ele também queria manter os seus pés no chão. Seguiu aí por muitos anos na Petrobras até se aposentar e hoje não para de estudar. Está fazendo aí um mestrado em História, mas também continua sonhando. Então, Edmilson, muito obrigado por hoje pela conversa. Eu agradeço o convite, sempre que quiser me fala. Eu que agradeço por você ter aceitado. Pô, ele que agradece o convite. Quem sou eu para ele aceitar o convite? Para escutar essas histórias todas, a gente muito bom. E é isso, não deixem de sonhar. É isso. Né? Até o próximo vídeo e tchau. Foi? Uhum. Obrigado. Cara, foi bom, falei muito, cara, eu tô morrendo de suor. Eu também, cara. Pois é. Deixa eu ver.